Imposto progressivo é uma falácia. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco do porquê imposto progressivo é falacioso e como ele é muito falado e muito apontado na academia como uma solução para os países ou para o Brasil ou para questões fiscais. Recentemente estive em um pequeno debate com o pessoal. E aí eu me lembrei dessa questão do imposto progressivo e de como ele é muito falado na academia como algo bom, como algo importante, como algo interessante. Mas eu não o vejo dessa forma porque ele é um imposto. Assim, a ideia do imposto progressivo é que pessoas que têm maior renda vão pagar percentualmente mais impostos. Essa é uma ideia que é vista com bons olhos por muitos acadêmicos. E ela é falada como se fosse uma coisa incrível, como se fosse algo maravilhoso e como se fosse algo a se alcançar, como se fosse o melhor mundo possível. E está muito longe disso. Imposto progressivo é isso, essa coisa de pessoas que têm mais renda pagam percentualmente mais impostos. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 1.000, um exemplo, ela pagaria 10% de imposto, então ela pagaria 100. Uma pessoa que ganha 5.000 pagaria 15% de imposto, e aí ela pagaria 750. Então, o aumento não seria somente nominal, seria percentual. Essa é a ideia do imposto progressivo. E por que ele não é algo bom? Porque ele é imposto. Porque ele é roubo e você só está fazendo com que seja roubado de uma forma diferente. Então, assim, nenhuma forma de roubo é válida, nenhuma forma de roubo é justa. Então, tratar imposto progressivo como se fosse a solução de algum problema, como se fosse algo bom, não é algo interessante. E, além disso, nem para sua proposta ele serve. Porque o imposto progressivo tende, a ideia por trás dele e a ideia, o argumento que as pessoas usam para defender ele é que ele seria mais justo e que ele penalizaria pessoas pelo acúmulo de capital enquanto poderia redistribuir isso para a sociedade. Mas não é assim que funciona. Impostos não afetam somente a pessoa que paga o imposto, afetam toda a sociedade e todo o equilíbrio do mercado. Pessoas que têm uma maior renda geralmente são pessoas que exercem uma atividade produtiva bastante requisitada e, portanto, estão na linha de produção de bens de consumo, em sua maioria. Por estar na linha de produção de bens de consumo, atuando com sua força de trabalho ou com suas questões administrativas, empresariais, essa pessoa, ao ser taxada, ela vai tender a aumentar os preços dos seus bens. Se, por exemplo, todo mundo que ganha muito dinheiro for taxado, as empresas grandes em geral vão ter que aumentar os preços. E se as empresas grandes aumentam os preços, as empresas pequenas têm uma vantagem competitiva. E aí, ou a empresa grande opta por não aumentar o preço e diminuir a margem de lucro ou até mesmo cessá-la, e aí, se isso ocorre, não faz mais sentido para o empresário, ele vai fechar a empresa, ou ele aumenta os preços e tem uma desvantagem competitiva. Se todos eles aumentam os preços e tem uma desvantagem competitiva, já que os que não aumentam tendem a sair do mercado por questões de não vale mais a pena para eles, o que acontece é que as pequenas empresas, com empresários que não ganham muito dinheiro, vão ter uma vantagem competitiva e vão conseguir competir melhor com as empresas grandes. E o que vai acontecer é que as empresas pequenas vão crescendo e aí esses empresários pequenos vão ficando grandes. E quando eles ficam grandes, o imposto sobre eles aumenta. Então, há um incentivo para que você sonegue mais impostos e há um incentivo para que você mantenha seus negócios pequenos e não cresça eles. É a mesma coisa que acontece com regimes tributários, como, por exemplo, o Simples Nacional passando para um regime de lucro presumido. O que acontece é que as empresas têm uma limitação do quanto elas podem ter de dinheiro por mês, do quanto elas podem... Não é lucrar, esqueci o nome, é antes de retirar as despesas, que aí sobra o lucro, mas é antes disso, elas têm que ter um faturamento específico, elas não podem ter mais do que tanto de faturamento, que aí elas começam a pagar pelo lucro presumido e aí os impostos delas sobem. Então, você cria incentivos para que pessoas produzam menos, para que a empresa em geral produza menos
para que ela pague menos impostos e no final sobe mais dinheiro para o empresário. Então, assim, você faz com que eles não produzam tanto que poderiam produzir e você faz com que a tendência seja que os preços em geral aumentem também. Então você gera inflação, você dificulta a competição entre os maiores e você acaba criando essa deslealdade e os menores conseguem, mesmo produzindo um bem pior ou produzindo de maneira menos eficiente, conseguem competir. Então você desregula completamente o mercado e você faz com que a tendência seja que os produtos fiquem de menor qualidade e os preços aumentem. E isso não se restringe tão somente a impostos progressivos. Isso acontece em todo tipo de imposto. Toda vez que você cobra impostos de alguém, você está dificultando o mecanismo de mercado, você está destruindo a riqueza. Porque se a pessoa não consegue acumular riqueza de determinada forma, ou ela vai sonegar impostos, e aí você vai ter menos impostos, né, sendo pagos. Ou se a pessoa não conseguir sonegar impostos, ela vai procurar uma outra atividade que pague menos impostos, ou ela vai tentar arranjar alguma forma de burlar isso. Em resumo, você vai desincentivar pessoas a entrarem no mercado também, porque elas terão que estudar muito sobre impostos e muito sobre legislação. E isso dificulta para a pessoa querer abrir um negócio, para a pessoa manter um negócio e para a pessoa obter benefícios daquele negócio. E esses preços a mais que a pessoa tem que pagar, né? Não é um preço, na verdade, essas cobranças, esses roubos que a pessoa sofre do Estado, que ela sofre, que o empresário sofre, ele vai ter que repassar para o produto. E isso é ruim para o empresário e para o consumidor. Isso é ruim para o empresário porque se ele deixou o preço de determinado bem a certo nível, é porque ele acredita que se ele aumentar mais o preço, ele vai ter uma lucrabilidade menor. Então ele acredita que, em termos econômicos, a elasticidade do bem acima daquele preço é considerada inelástica. Então o bem não vai render tanto se o preço aumentar mais. Então ele deixa o preço naquela faixa porque ele acredita que aquela faixa é a faixa ideal. Se ele deixar o preço mais baixo, ele vai lucrar menos. Se ele deixar o preço mais alto, ele vai lucrar menos também, porque as pessoas vão deixar de comprar. Então ele se vê obrigado a aumentar o preço do bem, e aumentando o preço desse produto, ele vai necessariamente ter uma menor rentabilidade. E todos eles vão aumentar o preço do produto, vão ter uma menor rentabilidade, porque mesmo que a rentabilidade deles continuasse a mesma, eles teriam que pagar mais impostos. Então acaba que ou balanceia ou eles simplesmente têm que pagar mais impostos e tem uma lucrabilidade menor, o que geralmente vai acontecer. A não ser que sejam bens super essenciais para pessoas específicas, como por exemplo remédios ou coisas nesse sentido. Remédios para doenças crônicas e que são extremamente necessários para a sobrevivência da pessoa, ou coisas nesse sentido, que são bens naturalmente inelásticos. Se não for esse o caso, do bem ser de uma demanda inelástica, o empresário vai sofrer e o consumidor vai sofrer também, porque os preços vão aumentar. Em resumo, essa é a ideia de por que impostos em geral destroem riqueza. Porque eles aumentam os preços geral dos bens, né, e fazem com que o consumidor tenha que pagar mais caro pelo mesmo bem e o empresário lucre menos porque os consumidores não vão mais querer pagar tanto por aquele bem em geral. A não ser que seja um bem super essencial e algo indispensável que o consumidor tem que ter para, por exemplo, sobreviver ou algo do tipo. Então, em resumo, imposto progressivo não é a solução. Nenhum tipo de imposto é a solução. Todas as ações estatais são ilegítimas porque eles roubam de pessoas por meio de diferentes impostos. E não é porque o imposto é contra o mais rico que você, por ser alguém invejoso ou por ser alguém que sente que deveria ser rico, você deve penalizar os ricos. Tem muito esse sentimento também de não, os ricos são malditos, eles são safados, eles são ruins, os empresários são do mal. E isso é muito cultura do Brasil. Eu não sei ao certo se isso acontece em outros países, mas eu acredito que não. Não com a mesma intensidade ocorre em todos os países, necessariamente. No caso do Brasil é muito forte essa coisa dessa cultura anti-rico, anti-acúmulo de capital, anti-empresário.
e que faz com que as pessoas cometam gafes como defender imposto progressivo, porque de alguma forma elas acham que vai resolver todos os problemas do mundo. Mas não, imposto progressivo não resolve nenhum problema, ele só agrava a situação da mesma forma que qualquer tipo de imposto agrava a situação. Então, o imposto progressivo não é pior ou melhor do que nenhuma outra forma de imposto, porque todas elas são ruins. São ruins para a sociedade, são ruins para a população, são ruins para os empresários, só são bons para os políticos, para os funcionários públicos. Só serve para isso, para ajudar a passagem produtiva da sociedade. Em resumo, é isso. Tchau, tchau.